aí, galera, mais uma vez de volta para a gente dar início à nossa segunda lição do nosso módulo, onde iremos abordar sobre os fundamentos do HTTP. Nessa lição a gente vai abordar basicamente sobre alguns recursos que o HTTP disponibiliza, como os cookies, e também vamos aprofundar o nosso estudo sobre os códigos de requisição e código de resposta. Como você sabe, nós não vamos focar tanto na teoria, o nosso foco maior desse nosso módulo é em questão de concurso. Eu vou simplesmente dar uma pequena revisão aqui nesse início de aula, para a gente já partir para as questões de concurso. Ok, então, eu vou iniciar falando sobre os cookies. Os cookies ele têm um papel fundamental dentro do protocolo HTTP. Os cookies eles servem para armazenar páginas que foram recém-visitadas por um determinado usuário. E aí eu te pergunto, ou você pode me perguntar na verdade, mas isso não chega a ser meio que redundante? Porque lá na versão 1.1 nós já tínhamos de fato essa funcionalidade presente na versão 1.1 do protocolo HTTP. E eu concordo contigo. De fato, na versão 1.1 do HTTP, onde nós tínhamos a conexão persistente e o servidor guardava estados da requisição do cliente, nós tínhamos essa funcionalidade operando tranquilamente. Agora, nós temos que nos lembrar também que o HTTP ele funciona também na versão 1.0. E aí eu te pergunto, na versão 1.0 nós tínhamos essa capacidade de que o servidor armazenasse, por exemplo, as últimas páginas de um determinado usuário? E aí eu te respondo que não. E exatamente esse é o objetivo desse recurso do HTTP denominado cookie. Então nós podemos concluir que os cookies eles podem ser utilizados como uma alternativa para a versão stateless do HTTP, que é referente à versão 1.0, que é onde o servidor não guarda estado da requisição do cliente. Então, sabendo desse conceito, eu quero te colocar uma nova ideia para que você não fique preso só a esse conceito que eu dei para você aqui. Os cookies eles podem também ser utilizados bastante lá na versão 1.1 do HTTP. E eu vou te dizer como que eles podem ser utilizados. Pegue, por exemplo, uma aplicação qualquer. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Gmail. O Gmail, todos nós sabemos que temos que nos logar para acessar nossa caixa de entrada. Agora a questão é, uma vez que eu me loguei no meu computador e eu quero continuar logado nele, o que eu posso fazer, o que eu posso utilizar para que, por exemplo, meu servidor ele consiga armazenar alguma informação da minha conta e caso eu queira entrar novamente não precise digitar o meu e-mail, digite só a minha senha. E aí eu te pergunto, o HTTP 1.1 por si só, ele tem essa capacidade? E eu te digo que não. Muito menos o HTTP 1.0. E é nesse caso que entra os cookies. Porque os cookies agora eles não vão mais estar armazenando as últimas páginas de um determinado usuário. Ele vai estar armazenando as informações daquela conta do Gmail do usuário. Então você percebe que os cookies também eles podem ser utilizados tanto na versão 1.0 quanto a 1.1. E por último eu quero te dizer que os cookies ele tem uma capacidade muito pequena de armazenamento. É por isso que à medida em que o tempo vai passando e as tecnologias vão progredindo, hoje nós temos uma solução bem mais efetiva do que os cookies para esse tipo de armazenamento. E essa solução ela veio junto com o ferramental do HTML5. Ela é denominada de Local Storage ou também Session Storage, podem ter essas duas alternativas. Só que no âmbito do protocolo HTTP, não é Local Storage, não é Session Storage que vai cair na questão de concurso. Vai cair sobre os cookies. Por isso que eu comentei bastante aqui sobre os cookies e eu espero que você tenha entendido, até porque esse nosso curso não é um curso de teoria, então de fato você vem para esse curso já sabendo um pouco sobre o que é HTTP e o que é REST, e aí vai só revisar algumas coisas, mas o conhecimento em si ele vai ser dado à medida que formos resolvendo questão de concurso. Então vamos adiante para a gente estudar como que é feito os códigos de requisição e código de resposta dentro do protocolo HTTP. Olha só, então nesse slide aqui, ele é o slide fundamental para que a gente entenda e comece a resolver questão de concurso referente a essa segunda lição do nosso módulo. Nessa imagem eu coloquei aqui, nesse slide eu coloquei duas imagens. A primeira está representada pela cor vermelha, representando
um código de requisição HTTP. E logo a imagem abaixo está na cor azul representando um código de respostas HTTP. Antes de a gente começar a estudar cada um deles, eu gostaria de te relembrar que nas aulas anteriores nós falávamos como que é feito essa comunicação do protocolo HTTP mediante a fundamentação requisição-resposta. Nós falávamos que nós tínhamos a parte do cliente e do servidor, onde o cliente ele vai requisitar uma página do servidor e aí o servidor vai ser notificado a partir dessa requisição e aí o servidor vai devolver uma resposta para esse cliente. Então perceba que a comunicação é bem tranquila. É parte do cliente requisitando algo para o servidor e o servidor vai responder algo para o cliente. E nós vimos também que essa resposta ela pode ser uma resposta de sucesso, de redirecionamento, de erro ou qualquer outro tipo de resposta. A gente vai chegar nesse ponto na nossa próxima lição quando nós abordarmos o assunto de status code. Porém, voltando aqui ao nosso slide, eu gostaria de te dizer que tanto a requisição HTTP quanto a resposta HTTP, elas são formadas por três partes. Essas três partes eu coloquei em parênteses aí para você ver. Primeiro, o status. Segundo, o cabeçalho. E terceiro, o corpo. Perceba que nas duas imagens eu coloquei tanto o status quanto o cabeçalho em negrito. E corpo eu não botei negrito. E por que eu fiz isso? Justamente para te relembrar que dessas três partes, as únicas partes que são obrigatórias são o status e o cabeçalho. Por exemplo, numa requisição HTTP, eu tenho que obrigatoriamente informar o status e o cabeçalho da requisição. O corpo eu posso informar, mas não é obrigatório. Agora, para que funcione realmente, tem que ser informado o status e o cabeçalho. Bem como também na resposta. A resposta HTTP ela deve ser informada do status mais o cabeçalho. E o corpo pode vir também, mas não é obrigatório. Então, esse tipo de conhecimento é muito relevante, porque você vai ver nas questões, se não me engano, uma ou duas questões já cobrando sobre isso aí. E aí só acerta mesmo quem sabe esse tipo de conhecimento, né? Então, antes de a gente analisar cada tipo de código, eu peço que você dê bastante atenção a esse conhecimento e entenda que realmente, das três partes que nós temos, tanto na requisição quanto na resposta, as partes obrigatórias são o status e o cabeçalho, sendo então o corpo opcional. Então vamos lá analisar a primeira imagem. Na primeira imagem você percebe, na primeira linha nós temos um método, o método get, nós temos ali o favecom.equal e logo após nós temos a versão do HTTP. Não se preocupe ainda em relação ao método. O método nós iremos estudar na próxima lição. Nós iremos falar sobre get, post, put, delete e vários outros métodos. Então não se preocupe nesse momento. O que eu quero que você entenda dessa primeira linha é a versão do HTTP. Porque a versão do HTTP nós vimos em aulas anteriores. Nós vimos que ela pode ser tanto a 1.0 quanto a 1.1. Nesse caso aqui, dessa requisição, o cliente fez uma requisição para o servidor utilizando a versão 1.1 do protocolo HTTP. Nós temos também o host, né? O host é de qual computador vai estar se originando essa requisição. Nós temos o connection, né? O atributo connection, e aí no connection ele recebe um valor keep alive. Keep alive é um nome em inglês para representar conexão persistente. E aí eu te pergunto, por que é conexão persistente? E aí você vai relacionar a versão que foi utilizada nessa requisição. Porque nós falávamos em aulas anteriores que a versão 1.1 do HTTP ela possui e representa uma conexão persistente. Em contrapartida, a versão 1.0 do HTTP ela possui uma conexão não persistente. Nós temos outros atributos também sobre o cache, né, que nesse caso não foi utilizado o cache, até porque nós temos a conexão persistente, então poderia ser até meio que redundante a utilização de cache. Nós temos logo abaixo o user agent, e esse aqui é interessante a gente entender, porque o user agent ele é nada mais, nada menos do que o agente protagonista dessa requisição. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero te dizer que, imagine, por exemplo, um cliente que está utilizando o sistema operacional Windows 7, por exemplo. Ele enviou uma requisição para um servidor. E aí eu quero que você se relembre a nossa primeira aula. Nós falávamos que a requisição ela pode ser enviada por diferentes browsers. Então seja lá no Mozilla, no Google Chrome ou no Internet Explorer. Então
ele está acessando um site lá no Google Chrome, e aí quando ele clica numa informação para ver ela, o cliente vai disparar o início dessa requisição. Foi exatamente o Google Chrome, porque foi esse o navegador utilizado para acessar uma determinada página. Então perceba que o ZAgente ele pode ser muito bem vários tipos de navegadores, porém não se limite a essa ideia. Existem alguns aplicativos aí no mercado que tem por objetivo simular uma requisição HTTP. E aí eu te pergunto, se esse um determinado aplicativo ele consegue simular muito bem, semelhante a um browser, por exemplo, uma requisição HTTP, nesse caso, um camarada lá, o usuário, faz uma requisição HTTP por esse aplicativo, aí eu te pergunto, qual vai ser o user agente? Vai ser o navegador ou vai ser esse aplicativo? E aí com certeza você vai me responder que vai ser esse aplicativo. Então eu quero tirar a tua ideia de que o user agente está só relacionado a browser, a navegadores web. Não necessariamente. Nós podemos utilizar aplicativos específicos para isso. E aí, nesse caso, utilizando esses aplicativos, o nosso user agente será eles próprios. Nós temos também o accept. E aí, o accept seria o tipo de dado que é aceito por aquela página. Então, o tipo de dado pode ser um texto ou HTML, pode ser XHTML mais XML e qualquer outro, né? Então, perceba que esse accept ele está relacionado ao tipo de dado que é aceito como requisição na página que está sendo acessada. Nós temos também o accept encode, que vai estar relacionado agora ao tipo de codificação. Temos também o accept language, que vai ser referente às linguagens que aquele site disponibiliza, pode ser português, inglês, etc. E por último, nós temos o accept chasset, né, que aqui é bem conhecido, principalmente para os desenvolvedores. Por quê? Porque geralmente nós vemos sites aí na web que apresentam erro de codificação. Por exemplo, quando tem um texto lá que tem C cedilha, que tem acento, e aí a página começa a se perder e acaba, como não consegue interpretar muito bem aqueles caracteres, eles colocam um símbolo, né, e acaba deixando aquela página bem escrota, né, aquelas informações. Então o accept chasset é exatamente isso, é definir tipo de codificação para que o servidor consiga entender determinados caracteres como acentos, C cedilha e etc. Então, de código de requisição HTTP é isso, né? Eu quero te tranquilizar que você não vai precisar saber todos esses parâmetros para resolver uma questão de concurso na tua prova. O que você vai ter que saber é, ao olhar dois códigos como esse, você conseguir identificar que um código é de requisição e o outro código é de resposta. E isso aqui logo mais eu vou dar o bizu para você e você vai sair desse slide sabendo identificar o que é um código de requisição e o que é um código de resposta. Vamos então analisar a segunda imagem, a imagem de resposta. Perceba que logo na primeira linha nós temos também informando a versão do HTTP, HTTP 1.1. Olha só, logo depois nós temos algo agora diferente. Nós temos um número. E esse número ele representa exatamente o código de status, ou status code. E aí eu não vou entrar em detalhes nesse momento, porque eu já falei para você nessa aula que status code vai ser assunto para a próxima lição, ou seja, a terceira lição, onde nós iremos falar sobre métodos, status code, idempotência, segurança e etc. Então, o que eu quero te chamar a atenção aqui é que esse status code é o código que o servidor vai enviar para o cliente como uma forma de resposta. E aí, como eu falei, a resposta pode ser de sucesso, pode ser informativa, pode ser resposta de erro. E o que vai identificar essa resposta vai ser esse número. Vai ser o número 100, 200, 300, etc. A gente vai chegar nisso na nossa próxima aula. A gente tem também outros parâmetros aí que não são tão interessantes. Nós temos a data que foi emitida aquela resposta do servidor. Nós temos o próprio servidor, né, que aqui é um Apache 2.2.14 no sistema operacional do Ubuntu. Temos a data de modificação. Temos a ETAG, né, que é tipo um identificador de resposta que é produzido pelo servidor. A gente tem também o Content Length, que é definido o tamanho em bytes, né, que foi logo acima no accept range a gente definiu qual é a medida que a gente vai utilizar para medir o armazenamento, a gente vai medir em bytes.
e o conteúdo, o tamanho desse conteúdo é 237 bytes. A gente tem também o Keep Alive, que como eu falei para você, é a conexão persistente. E por último, e até que importante, eu quero que você também entenda sobre o tipo de conteúdo que o servidor vai devolver para o cliente. Então perceba, o cliente ele requisitou algo para o servidor através de um navegador, por exemplo, e aí agora o servidor vai responder para o cliente. Então pense, por exemplo, lá naquele cenário do prova de TI. O camarada que está assistindo a aula aí, ele clicou lá para ver os cursos de lançamentos. E aí ele viu um lançamento lá que ele achou interessante, clicou lá. No momento que ele clica lá, ele envia uma requisição para o servidor. O servidor vai ser notificado dessa requisição e vai devolver uma resposta para esse cliente. No caso, seria a página de acesso para o curso na qual ele clicou. E aí o que eu quero te chamar a atenção é que nessa imagem aqui, nós temos que o tipo de conteúdo é uma imagem. Então, o cliente requisitou algo para o servidor e o servidor devolveu uma imagem para o cliente. Aqui nós poderíamos ter também o teste.html, teste XML, teste JSON ou diversos outros. Mas também nós podemos ter também a imagem. Porque eu posso muito bem estar requisitando algo para o servidor e o servidor, como resposta para a minha requisição, ele devolveu uma imagem. Então perceba como é bem tranquilo identificar um código de requisição e um código de resposta. Como dever de casa, eu peço que você experimente depurar uma requisição HTTP. Acesse um determinado site, vá lá no seu navegador, lá em ferramentas do desenvolvedor e comece a depurar as requisições HTTP que você vai estar fazendo à medida em que vai acessando uma determinada página. Por último, eu quero deixar uma dica para que tu consigas identificar rapidamente o que é um código de requisição e o que é um código de resposta. Vamos olhar para cima aí, na imagem do código de requisição, e a primeira palavra é exatamente o ponto-chave aqui do código de requisição. A primeira palavra refere-se ao método que foi utilizado na requisição do cliente enviada ao servidor. E a palavra é o GET. Então, galera, o que acontece? Quando você vê um código e no código aparecer logo na primeira linha ali no cabeçalho tipos de método como GET, POST, PUT, DELETE, então você vai saber que está se tratando de um código de requisição. E aí por que eu te digo isso? Agora você pare um pouco na aula, olhe para a imagem abaixo, olhe para a imagem de código de resposta e veja se você encontra a palavra GET. Ou POST, ou PUT, ou DELETE. E aí você não vai encontrar. Exatamente porque os métodos dentro do protocolo HTTP eles são utilizados no ato da requisição. Ou seja, no momento em que o cliente requisita algo para o servidor. Quando o servidor responder, ele não vai mais enviar nada relativo a método. Ele vai enviar agora outra característica. Então, para identificar um código de requisição, você vai se atentar principalmente na palavra que está relacionada a algum dos métodos de HTTP, como o GET, o POST, o PUT, DELETE. Então, essa é a dica para você identificar um código de requisição HTTP. E agora se eu quero identificar um código de resposta HTTP. E aí a gente vai ter outra característica, outra especificidade, que é denominada status code, ou código de status. Que é exatamente aquilo que eu falei um pouquinho atrás, aquele número que representa o código de resposta do servidor para o cliente. E aí nós vamos ter o número 100, 200, 300, 400 e meio mundo de números, né? Que são representados em 5 famílias, de 1 a 5. A gente vai falar um pouco mais dela na próxima aula, na verdade na próxima lição. Porém o que eu quero te chamar a atenção aqui é que você vai olhar aqui o status code no código de resposta e vai procurar ele no código de requisição e você não vai encontrar. Essa então é a dica que eu dou para você para identificar se um código é de requisição ou é de resposta. No caso de requisição, vou procurar se tem método lá dentro especificado. Se vai ter o GET, o POST, PUT, DELETE. E no caso da resposta, vou procurar se tem um código de status especificado. Se tiver, então eu vou saber que é um código de requisição ou então um código de resposta. E aí eu dei essas dicas para você porque na tua prova, quando for cobrada um código desse e tu for analisar, se o cara não souber dessas informações, o cara vai começar a procurar pelo em ovo de galinha.
E aí eu finalizo então a nossa aula aqui. Não se preocupe, tudo isso que a gente viu em teoria, a gente vai começar a aplicar na prática, resolvendo questão de concurso a partir da próxima aula. Inclusive, a gente vai ter uma questão que vai mostrar um código e aí vai te perguntar se esse código tem a ver com o código de resposta HTTP ou não. Então, eu espero que você leve em consideração e se atente muito bem para o bizu que eu te dei nesse slide, para identificar se um código é de requisição ou é código de resposta. Então vou ficando por aqui nesse momento. Fique com Deus e até a próxima.